Alô, alô Brasil, Adriano Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo pós derrota do Real Madrid na final da Copa do Rei para o Barcelona, uma vitória dolorida, um jogo muito difícil, uma batalha campal no bom sentido, né? Não teve muita confusão, não teve nada, mas assim, foi um jogo muito duro, os dois times saíram um pouco arrebentados, principalmente o Real Madrid, a parte física cobrou muito, principalmente no final, de alguns jogadores, então vou dissecar a final aqui com vocês. Não consegui gravar ontem porque eu tinha um compromisso da igreja à noite, então passei a noite todinha fora, então deixei para gravar o vídeo neste domingo. Então é isso, mas antes de dissecar a final, queria agradecer aos 200 inscritos aqui no canal, já somos 200, então fico muito grato aqui por vocês estarem aqui, pararem um pouquinho do seu tempo para escutar essa opinião desse mero pernambucano que torce para o Real Madrid. Mas é isso, eu queria agradecer muito a vocês. Mas é isso. Derrota dolorida porque lutou, chegou a estar na frente e um vacilo de um jogador que quase nunca erra, que sempre salva o clube, vacilou, permitiu um empate e aí o jogo foi para a prorrogação. E aí na prorrogação a gente sabe, vence quem tem mais perna, às vezes é sorte, um time em um momento ou outro vacila e leva o gol, então uma vitória bem dolorosa, assim, sabe? Apesar que eu não esperava que o Real Madrid, eu falava nos vídeos, né? Não espero que o Real Madrid vença o jogo, mas principalmente o segundo tempo deu aquela sobrevida assim ao Real Madrid, ainda mais por ter virado o jogo, por ter ficado na frente em algum momento e ter tido alguma oportunidade ali de matar num contra-ataque. Mas é isso, é uma derrota bem dolorida, por um segundo tempo brilhante, e depois na prorrogação o Real Madrid me pareceu não ter perna assim para lutar. O Ancelotti até na prorrogação fala, não, vamos tocar bem a bola, manejar com cuidado, que aí vamos ter uma estruturação para marcar um gol. Mas aí não foi o que aconteceu. Foi um primeiro tempo bem aquém do Real Madrid, né? O Real Madrid parecia ter entrado no primeiro tempo para segurar o Barcelona, para marcar lá atrás e ver o quanto aguentava, né? Aguentou 28 minutos, até bem, né? O Lamine Yamal teve uma chance ou outra, mas o Koundé teve uma cabeçada com uma boa defesa do Courtois, mas aí aos pouquinhos o Real Madrid foi equilibrando as coisas, né? O Real Madrid foi a campo com Lucas Vasquez, Asensio, Rudiger e Mendy. O Mendy aguentou 8 minutos. 8 minutos foi o que aguentou o Mendy. Estava voltando de lesão de um mês e meio. Mas aí, logo aos 8, sentiu novamente outra lesão. Não é reincidência, né? Porque ele estava com a lesão na coxa esquerda e agora foi uma lesão na coxa direita. Mas aí o Pedro faz um lindo gol, um golaço de um vacilo do Jude Bellingham, que depois eu vou falar para vocês como jogou muito o Jude Bellingham. Mas aí o Pedro faz um golaço e o Real Madrid vai para o intervalo sem ter criado muitas chances, mas naquela base de sobreviver foi um Barcelona muito melhor. Até cheguei a comentar no X, né, que se duas pessoas parassem para assistir esse jogo sem entender nada sobre os dois clubes, tudo, iria notar a diferença entre os dois, como o Barcelona era muito superior ao Real Madrid no primeiro tempo. Já no segundo tempo tem as mudanças, né? O Mbappé entra no lugar do Rodrigo, depois eu vou falar um pouco sobre o que eu acho do Rodrigo. Então o Mbappé entra no lugar do Rodrigo, o Real Madrid continua no 4-4-2, né? Afinal o Ancelotti apostou no 4-4-2. E o Real Madrid melhora, apesar do Barcelona nos primeiros 5 minutos ter sido melhor, ter chegado 2, 3 vezes, o Real Madrid melhorou, o Rafinha perdeu chances de matar o confronto já no segundo tempo, e aí o Real Madrid foi crescendo, né? Mas aí o Real Madrid cresce no momento que o Ancelotti realiza as mudanças, porque entra o Mbappé, o Ancelotti finalmente mudou no intervalo, né? Esperou 10, 15 minutos para fazer a alteração, e ali por volta dos 60, entra o Luka Modric no lugar do Lucas Vazquez, joga o Valverde para a lateral, e entra o Arda Güler no lugar do Ceballos. O Ceballos teve um problema de lesão, tudo, não tinha tantas condições de jogo para jogar 90 minutos ou até 120. Então, entre o Arda e o Modric, e aí o Real Madrid cresce assim, vertiginosamente, assim. É um crescimento muito grande do Real Madrid, né? E aí começa a chegar, assim, chance atrás de outra. Tem uma bola pro Vinícius Júnior que o Chesney pega 2 vezes. Tem chance do Mbappé. E aí nasce o lance
do De Jong com o Mbappé, né? O Mbappé sai, cara, na entrada da área tava sozinho, mas aí o De Jong faz a falta, sofre o cartão amarelo, o Real Madrid até reclamou pedindo cartão vermelho, mas não foi para cartão vermelho, o árbitro acertou no cartão amarelo. E aí o Mbappé faz o primeiro gol de falta dele na carreira, primeiro gol de falta do Mbappé na carreira, um lindo gol, coloca o Real Madrid no jogo. Só que aí o Real Madrid continua bem melhor, continua chegando e 7 minutos depois vira o jogo com o gol do Tchouaméni em cobrança de escanteio. E aí o gol do escanteio, o gol de falta, o gol do escanteio do Real Madrid, eu queria destacar duas coisas. É que o Tchouaméni, depois das vaias, virou outro jogador, um jogador completamente diferente, virou o Tchouaméni, né? Então, que jogador! O Tchouaméni foi o melhor jogador do Real Madrid na final, junto com o Jude Bellingham e o Federico Valverde. Dominou tudo no meio campo, chegou na frente, fez gol de cabeça, jogou de zagueiro, né? Depois eu vou falar sobre a ida do Tchouaméni para a zaga, como isso impactou no terceiro gol do Barcelona. Mas é isso, eu até coloquei no X também, né? Vaias salvam carreiras, né? Porque muitas vezes a gente via o Tchouaméni desligado, tudo, e depois das vaias, acho que ele sentiu, cara, eu não posso desligar em nenhum momento aqui, porque senão vou ser criticado, vou ser vaiado o tempo inteiro, e depois das vaias o Tchouaméni virou outro jogador. E também quero destacar que depois das vaias ele passou a só jogar no meio de campo, só ia para a zaga quando fosse necessário mesmo, e geralmente durante os jogos, né? E aí o Real Madrid faz 2-1, o Arda Güler na bola parada, né, uma coisa destacada, que o Real Madrid sentiu falta o ano inteiro, que é alguém para cobrar escanteios, cobrar falta, tudo. E então, porque saiu o Kroos, não teve ninguém, né? Então, era muitas vezes o Rodrigo, cara. O Rodrigo que batia escanteios, que batia faltas, até fez gol de falta contra o Barcelona, mas eu não acho o Rodrigo que tenha tanta qualidade para fazer esse trabalho. Mas aí o Real Madrid tem alguma chance, faz o 2-1, tem alguma chance em contra-ataques que não aproveita, né? Tem um lance que o Vinícius Júnior erra o domínio, atrasa tudo, e aí poucos minutos depois uma bola do Lamine Yamal em profundidade para o Ferran Torres, com o Rudiger já muito cansado, o Courtois inventa de sair, e aí sai mal, falha, e o Ferran Torres empata o jogo. Vamos para a prorrogação. E aí, prorrogação é quase que uma loteria para ver quem tem mais perna, né? Mas assim, o Real Madrid em algum momento teve o jogo na mão e um erro muito bobo. O Real Madrid estava até bem exposto, né? Se eu não me engano, o gol de empate do Barcelona sai de um lateral perto do escanteio que o Valverde bate e o Real Madrid perde a bola e sai e o Barcelona aciona um ataque muito rápido e aí sai o gol do Ferran Torres. O Real Madrid até estava muito exposto nesse momento do jogo e o Real Madrid estava melhor, né? O Arda Güler entrou. Cara, assim, você vê como o Arda Güler tá atuando nos últimos jogos, a posição que ele tá, e você fica indignado como o Carlo Ancelotti demorou o ano inteiro para achar essa figura, né? O ano inteiro o Carlo Ancelotti preferiu colocar o Rodrigo e sacrificar o time do que testar variações. E novamente o Arda Güler mostrou que poderia ser esse cara. E olha, lá em 2016, ali por volta de fevereiro, quando o Zidane assume, o Casemiro não era titular. O Casemiro não era titular, ainda o Zidane apostando se colocava o Isco, se colocava o Rames, né? Até por o preço que custou o Rames, até o peso da primeira temporada, uma segunda temporada com lesões, tudo. Mas aí se cobrava muito, joga o Rames, um time mais ofensivo com o Modric e Kroos. E aí tem um jogo contra o Las Palmas, acho que é 13 de março daquele ano. Foi 2-1 com gol de Casemiro. E lá no Chiringuito, o programa espanhol de TV, que é o mais famoso da Espanha, algum madridista chegou no programa dizendo, né? Casemiro titular, Casemiro titular, Casemiro titular. Casemiro virou titular, o Real Madrid acabou sendo campeão europeu naquele ano. Então, com Arda Güler é a mesma coisa. Arda Güler titular, Arda Güler titular. Então, eu acho que a partir de agora o Arda Güler é uma figura que se mostra que pode ser titular. Em algum momento ali entre setembro e outubro, eu estava em uma conversa com um amigo meu
E eu falei, olha, eu hoje colocaria o Arda no lugar do Rodrigo, mesmo o Arda sendo muito novo, tudo, aí você pensa, o Arda é muito novo, não tem espaço, não sei o quê. Por quê? A gente sabia que o Real Madrid precisava de pausa, né? Era um time muito elétrico, muito acelerado, que em nenhum momento tinha pausa ali nos princípios da temporada. E aí eu preferia ter o Arda Güler no lugar do Rodrigo, porque é aquele meia mais cerebral, que poderia em alguns momentos cadenciar o jogo. E assim, né? Nunca aconteceu, mas hoje mostra-se que poderia facilmente ter acontecido. O Ancelotti poderia ter testado essa variação, mas não foi o que aconteceu. E aí o jogo vai para prorrogação, o Ancelotti no final ali do segundo tempo do jogo tira o Vinícius Júnior para colocar o Brahim, né? Então o Ancelotti castigou o Endrick. O Ancelotti castigou o Endrick, eu até coloquei, né? Eu teria colocado o Endrick porque o Vinícius Júnior estava muito cansado, o Vinícius Júnior correu muito o jogo inteiro. Principalmente no primeiro tempo, o Vinícius Júnior correu sozinho, né? O Rodrigo estava ajudando muito como auxiliar de lateral e na frente estava o Vinícius Júnior muitas vezes sozinho. E aí ele tira o Vinícius Júnior pede para sair, né? E eu, assim, o Vinícius Júnior não fez um bom jogo. Eu não achei que o Vinícius Júnior se esforçou, correu, mas não fez um jogo tecnicamente brilhante, errou muito, então. Mas eu achei humilde da parte dele, né? O Vinícius Júnior é o principal jogador do Real Madrid junto com o Mbappé e com o Bellingham. Mas assim, quando seu corpo diz, ó, não aguento mais, você tem que ter a humildade de dizer, não aguento mais, vou pedir para sair. Foi o que aconteceu, entrou o Brahim, né? Eu teria colocado o Endrick, até porque o Mbappé joga muito melhor com camisa 9, então não aconteceu, foi para prorrogação. E aí na prorrogação o Barcelona cresce, o Barcelona começa a crescer de novo, fisicamente também, e aí o Endrick entra por volta ali dos 108 minutos do segundo tempo da prorrogação, no lugar do Rudiger. O Rudiger não aguentava mais jogar, o Rudiger tem até um vídeo dele que estava gritando, né? Não sei se era cansaço de dor, em uma das conversas do Ancelotti ali durante a prorrogação. O Rudiger não aguentava mais, então ele coloca o Endrick, mas aí aos 105 minutos o Real Madrid leva um gol do Júlio Koundé, né? Que faz uma temporada brilhante, tenho que destacar aqui. Eu não gostava muito na ideia do Koundé lateral direito, mas essa temporada do Koundé é muito boa, assim como de vários outros jogadores do Barcelona que não estavam rendendo nada e nessa temporada está rendendo ao máximo possível. Então, sai um vacilo do Modric, né? Eu até notei aqui erros de caras que nunca erram, né? O Modric toca pro Brahim, o Brahim esperou a bola no pé, a bola vem atrás, o Brahim perde a bola, o Koundé rouba na entrada da área e tá com todo o espaço livre para chutar no gol. A famosa zona 14 ali, o Koundé tava assim, a bola dominada em velocidade, com gol assim, com o meio campo, com o meio aberto, tudo, chuta que pode ser gol, e aí o Koundé faz o terceiro gol, e aí o Real Madrid não teria mais forças para nada. Então, você vê que depois o Real Madrid não cria mais nada, tudo. O Chesney fez um bom jogo também, principalmente quando estava ainda 1-0 para o Barcelona, o Chesney salvou muito, então foi um Real Madrid que não teve forças. E esse gol sai por conta da ausência do Tchouaméni no meio campo, né? Quando o Tchouaméni vai para a zaga no lugar do Rudiger machucado, falta alguém ali no meio campo que estava cobrindo toda a área central. E esse cara era o Tchouaméni, o vacilo do Modric, que é aquele lema de quem joga futebol há muitos anos, né? Não se cruza bola, não se joga bola cruzada na sua própria defesa. Aconteceu, então é uma vitória bem dolorida, mas eu fico não é orgulhoso, né? Mas assim, fico pelo menos feliz que os caras lutaram, né? Você viu um time muito preguiçoso, mas no final eu fiquei até surpreso e feliz porque lutaram. Algum momento deu esperança de título, mas aí no final foi quitado da gente. O Real Madrid acabou não vencendo a final da Copa do Rei. E agora o que é que vem, né? Pergunta aí. E agora? O que é que vem? Tem 5 rodadas do Campeonato Espanhol. Dia 11 de maio tem um clássico, né? O Real Madrid volta a enfrentar o Barcelona lá em Montjuic, jogo que pode decidir o campeonato. E aí falta 5 rodadas. Será que o Real Madrid vai ter forças? Vai ter alternativas? O Rudiger deve pegar a suspensão ou deve descansar mesmo?
Bellingham está suspenso para o próximo jogo porque foi expulso no final, uma confusão ali com De Burgos, Bengoechea. Mas é isso, vamos ver como vai ser o resto da temporada do Real Madrid. Ainda tem Mundial de Clubes, mas eu tiro algumas conclusões, né? Já falei sobre o Arda ser titular ou ter mais minutos. E outra que eu tenho que dizer aqui, né? O Rodrigo tem que ser reserva. O Rodrigo tem que ser reserva, né? Os madridistas estão muito fazendo uma piada do Rodrigo ser um cometa, né? Que aparece uma vez na temporada, depois some e só aparece na outra. É o que aconteceu novamente, onde o Rodrigo não chutou no gol. Não... Cara, o Rodrigo tava com o Gerard Martin, que é um lateral que é um ponto débil no Barcelona quando não tá o Balde. E o Rodrigo não passou uma vez pelo Martin, cara. Não passou uma vez. Ah, mas vão alegar, o Rodrigo tá fora de posição, não sei o que, não sei o que. Cara, pra mim, ainda assim não justifica, né? O Rodrigo, ele não é como o Vinícius Júnior, não é melhor que o Mbappé. Ou ele aceita que é reserva, ou ele começa a render, né? Então acho que o Rodrigo deveria ser reserva mesmo. Esse cara. O Rodrigo poderia ter entrado no segundo tempo no lugar do Vinícius Júnior, sabe? Mas assim, o Rodrigo fez alianças, fez tudo. E aí é como se fosse mexer com os pesos pesados. E aí o Rodrigo ficou titular indiscutível. Até falei durante todo o ano que eu não teria sacrificado o equilíbrio do time para colocar o Rodrigo. E foi o que aconteceu novamente. A temporada do Real Madrid poderia ter sido muito melhor se ele, por exemplo, tivesse colocado o Arda Güler de titular por muito mais jogos. Então, é isso que aconteceu. Muito difícil a temporada do Real Madrid. Agora é ver se ganha o espanhol ou ainda assim o Mundial de Clubes no meio do ano. A atuação da arbitragem. A arbitragem, eu fiz o vídeo na sexta-feira, a arbitragem foi muito questionada, as declarações de Burgos, do árbitro do VAR também ficou bem em evidência a arbitragem, mas o De Burgos mostrou ontem que é um árbitro muito ruim, e não pro lado do Real Madrid, né? Ontem o De Burgos deixou de marcar um pênalti pro Barcelona, no mínimo, porque eu tem, tá ali o Ceballos e o Cubarsí se agarrando e tudo. E aí talvez o árbitro pense, tá os dois ali se agarrando. Mas ainda assim eu achei pênalti do Ceballos no Cubarsí. Eu acho que era um pênalti que poderia facilmente ter sido marcado. Ele não marca. O lance do Ferran, eu achei que o Ferran deu uma forçada na bola. Mas assim, na rodada passada foi marcado um pênalti parecido. No próprio Ferran, no Dani Olmo, né, contra o Celta, foi marcado um pênalti parecido, que poderia ter sido marcado. O De Burgos acerta quando vai ao VAR retirar o pênalti do Asensio no Rafinha, né? O Rafinha simulou, ali o De Burgos acertou, mas a atuação do De Burgos ontem não foi boa, deixou de marcar um pênalti para o Barcelona. O Real Madrid pode reclamar de muitas coisas da arbitragem durante a temporada, até do próprio De Burgos em alguns jogos do Real Madrid na temporada, mas ontem o Real Madrid não tem nada para reclamar. Se o Real Madrid perdeu a final da Copa do Rei, não é por conta de arbitragem, né? Futuro de Ancelotti. Dizem que o Ancelotti está liberado para negociar com a seleção brasileira. Ontem tinha um representante da seleção brasileira lá em La Cartuja. Vamos ficar esperando. O que se especula aqui, o Xabi Alonso tem uma cláusula de saída com o Bayer Leverkusen se vier ao Real Madrid, então vamos esperar. O Ancelotti, ao que tudo indica, não vai ser mais treinador do Real Madrid. O que eu faria, se não demitiu em janeiro, se não demitiu depois da eliminação contra o Arsenal, deixa até o final da temporada. O Ancelotti tem culpa de muita coisa, mas ele não é o culpado sozinho. Os jogadores são culpados também por não correrem, por serem preguiçosos em alguns jogos da temporada. E o principal culpado de tudo isso é a diretoria do clube, quando viu as lesões do Carvajal, do Militão, do Juan Martínez, que é zagueiro da base, que ao que tudo indicava ia ser usado durante a temporada, lesões dos meias, Camavinga, o próprio Tchouaméni em algum momento da temporada perdeu por lesões, falta de um camisa 9 quando sai o Rossello, sai o Nacho também, saiu o Toni Kroos, então tudo isso acabou resultando nessa temporada do Real Madrid. Eu acho que hoje se eu fosse colocar um culpado principal, seria o senhor Florentino Pérez,
que mais uma vez errou muito durante a temporada. Já tem algumas temporadas que o Florentino Pérez não contrata. E aí também temos que dizer, né? Montou um circo no sábado, na sexta-feira, com a história de não vai jogar, não vai jogar. Se você ameaça não jogar, você vai até o fim, porque fica feio para você. Então, as últimas atitudes do Florentino Pérez têm apequenado o Real Madrid e tem colocado uma mancha em todo o seu legado. Então, vamos ver como vai ser na próxima temporada. O Real Madrid tem que ir ao mercado, no mínimo, para comprar um lateral direito, um lateral esquerdo, 2 zagueiros, um volante e um camisa 9. O Real Madrid tem muitos problemas em seu elenco e ficou escancarado com a perca de títulos importantes. Liga dos Campeões não vai ganhar todos os anos, claro, mas é importante pelo menos competir por ela. O Campeonato Espanhol, o negócio tá na briga ainda, não deve ser campeão. E a Copa do Rei perdeu no final épica, uma final memorável, então é do jogo, perder é do jogo, mas às vezes, muitas vezes você pode fazer algo para diminuir a margem de derrota. É isso, galera. Curte, comenta, compartilha, manda pro seu amigo aí. E é isso, muita gente fala, tô esperando um vídeo, não sei o que, tô esperando um vídeo, o que é que você vai falar e tal, mas é isso. Eu tô triste, perder nunca é bom, mas até a próxima. O Real Madrid, não sei se entra em campo nesse meio de semana, vou tirar essa dúvida, mas aí no próximo jogo ou no pré-jogo eu trago o vídeo para vocês. Até a próxima!